Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos trazer mais uma aula aqui que eu acho que é importante, porque nesta semana, alguém me perguntou especificamente o que é atenção flutuante. Como aqui no canal a gente trata muito de psicanálise, o nosso assunto principal. Então eu decidi preparar uma aula, com muito detalhe, uma aula com bastante informação para que você entenda, se você é estudante de psicanálise ou até mesmo psicanalista e tem algumas dúvidas com relação à atenção flutuante, você vai tirar essas dúvidas agora, tá? Então, quando você pega aí, por exemplo, os escritos de Freud, frequentemente você se depara com esse termo aí, atenção flutuante, e também você acaba se deparando com psicanalistas, falando sobre a atenção flutuante. Então, o que é que seria isso? A gente vai tirar essas dúvidas aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula sem dúvidas, tá? Você vai sair dessa aula sabendo exatamente, especificamente, o que é atenção flutuante. Lembrando que a nossa metodologia aqui, para você que está chegando agora, é o mapa mental. Eu vou baixar aqui o mapa mental na tela, Vou baixar o zoom para que você entenda exatamente do que se trata o mapa mental e eu vou deixar esse material disponível lá na nossa área de membros, tá? Se você já faz parte da nossa área de membros, você vai ver esse material disponível lá, uma atualização que a gente está fazendo. Se você não faz parte da área de membros, eu vou deixar o link aqui abaixo e você pode começar a fazer parte da área de membros e toda vez que a gente tiver uma aula aqui com o mapa mental, a gente vai atualizar lá e você vai ter acesso aos mapas mentais. O acesso é vitalício, tá? Então, vamos entender aqui. Só uma questão para quem está acompanhando o nosso canal. A gente está trazendo aqui um curso chamado Conferências Introdutórias da Psicanálise, onde a gente está fazendo uma leitura minuciosa, apresentando os mapas mentais deste livro, que é Conferências Introdutórias da Psicanálise. Porém, eu falei lá nas aulas que a melhor forma de você assistir a esse curso é você ir para a playlist, tá? Então, a gente vai trazendo as aulas de conferências introdutórias, mas também, ao mesmo tempo, a gente vai trazendo outras aulas com outros conteúdos, ok? Então, vamos entender aqui, sem mais delongas, de uma vez por todas, o que é atenção flutuante. Deixa eu só ajustar aqui para você que está no celular, para não ficar pequeno para você, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender, que eu acho que é importante, são as diferenças nas traduções, Porque quando Freud foi traduzido para o português, existiu uma tradução, por exemplo, que vinha do inglês, E alguma coisa se perdeu nessa tradução, Parece que a tradução acaba não dando conta do verdadeiro significado. E tem outras traduções que são diretamente do alemão, Que é a língua, a língua que Freud utilizava para escrever. Então, entenda o seguinte, por exemplo, existe uma vantagem de você pegar a tradução que é a tradução direta, por exemplo, do alemão para o português, Você vai notar uma certa diferença. E tem a tradução que é do alemão para o inglês, e aí depois que chegou a tradução do inglês para o português, tá? Então tem uma discussão em Freud, que é, por exemplo, a questão da tradução de instinto, instinto ou pulsão, a questão do id, ego e superego, que Freud, alguns autores gostam de utilizar, por exemplo, isso, eu e supereu, Porque Freud nunca teria utilizado o ego. Então, quando você vai ler Freud, você tem que ficar atento a essa questão das traduções, tá? Então, por exemplo, aqui falando sobre atenção flutuante, na edição standard, que é uma tradução da língua inglesa, Então, ela foi traduzida, por exemplo, do alemão para o inglês e depois do inglês para o português. E aí se perde um pouco, Quem teve contato já com estudos referentes à Bíblia, por exemplo, sabe que tem um problema da questão da tradução, Tradução bíblica, você tem que ficar atento. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Edição standard. O Freud vai utilizar, por exemplo, a atenção uniformemente suspensa num texto que é Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912. A gente vai falar um pouquinho sobre esse texto aqui, porque tem uma coisa curiosa, tá? Mas daqui a pouco a gente fala. Então, na edição standard, quando você pega, por exemplo, a tradução dizendo assim, atenção uniformemente suspensa, na verdade ele está querendo falar sobre atenção flutuante. E a edição, por exemplo, da Companhia das Letras, você já encontra lá a questão da atenção flutuante.
É importante você saber, né, dessas diferenças, porque eu não sei qual é a tradução que você tem aí, tá? Então, uma observação que eu acho relevante aqui é que é o seguinte, a gente já comentou sobre isso, inclusive a edição da Standard foi traduzida do inglês. Então, você tem ali a tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português. E a edição da Companhia das Letras foi traduzida diretamente do alemão, ok? Então é importante você observar isso. E aqui eu queria trazer uma definição de Roudinesco, porque na verdade ela tem um livro que é bem interessante, inclusive, chamado Dicionários da Psicanálise, né? Dicionário da Psicanálise de Roudinesco. E ela vai trazer essa definição, né? O que seria atenção flutuante? Ela diz lá que é um termo criado por Freud em 1912. Aqui eu faço uma observação, tá? 1912, entre aspas, porque eu acredito ser um erro da Roudinesco, porque eu considero, por exemplo, daqui a pouco você vai entender por quê, eu considero que a primeira vez que Freud fala sobre isso é em 1909 e daqui a pouco a gente vai ter uma ideia melhor do porquê que eu estou falando sobre isso. Mas vamos voltar aqui para a questão da definição de atenção flutuante em Roudinesco. Então ela vai dizer que foi um termo criado por Freud em 1912 para designar a regra técnica segundo a qual o psicanalista deve escutar seu paciente sem privilegiar, eu cometi um erro aqui, já vou consertar agora, porque quando eu for subir o mapa mental, eu já subo ele sem erros, tá? Então, sem privilegiar, ou seja, a escuta do psicanalista, né, referente ao discurso do paciente, sem privilegiar nenhum elemento do discurso deste e deixando que sua própria atividade inconsciente entre em ação. Então, vamos entender melhor isso aqui, né? A questão do, por exemplo, o paciente está lá no divã e ele está na associação livre, né? E a gente precisa entender, enquanto psicanalista ou estudante de psicanálise, que o paciente ele tem uma condição que é falar, né, sem qualquer tipo de censura. Falar tudo que vier na sua mente sem se deixar ser censurado, né? Então você fala, você é o mais sincero possível, você verbaliza tudo que está vindo na sua mente da forma como está vindo na sua mente, tá? Então, em sociedade, por exemplo, a gente aprende desde muito cedo a censurar os nossos pensamentos, né? E aquilo que a gente vai falar, a gente procura as melhores palavras, né? Porque a gente quer ser visto em sociedade como pessoas educadas, como pessoas boas. Na clínica psicanalítica, uma premissa básica é que o analisando ou o analisante, dependendo do termo que você utilize, ele precisa falar sem qualquer tipo de censura. Não é tão simples assim, mas com um certo tempo de análise as pessoas vão conseguindo fazer isso. E aí o que acontece é o seguinte, o psicanalista, né, em contrapartida, naquele discurso, o psicanalista, ele deve ter a atenção flutuante, que é basicamente você não privilegiar nenhum elemento daquele discurso, porque veja, uh, o paciente ele está falando alguma coisa que às vezes toca no analista. O analista considera que aquilo necessariamente seria relevante, né? O que Freud está dizendo é justamente o contrário. Não privilegie nenhum elemento do discurso. Inclusive, a gente pode até entender que, e essa ideia, inclusive, faz muito sentido para mim, a importância do analista, por exemplo, ele ter muitas horas de análise, né? Muitas horas de análise e continuar em análise para que ele consiga identificar as questões contratransferenciais com mais facilidade. Porque a gente pode considerar, a grosso modo, que quando um psicanalista ele interrompe um discurso porque ele acredita que alguma coisa é relevante, ah, em última instância, a gente pode considerar que essa interrupção é uma questão contratransferencial. Quanto mais tempo o analista tem de análise, mais ele vai percebendo que o que chama atenção no discurso do paciente, muitas vezes, são questões contratransferenciais, tá? Então, é óbvio que assim, a gente precisa ter só cuidado, né? Porque existe a psicologia, né? Existe a psicologia propriamente dita, e existe o psicólogo dentro da psicologia que tem como base epistemológica a psicanálise, ok? Então a gente considera, por exemplo, o psicólogo com base epistemológica psicanalítica. Isso é uma coisa. E o psicanalista em si é outra coisa, tá?
é uma outra dinâmica, ainda que o manejo clínico seja parecido, ainda que a base epistemológica seja parecida, mas na atuação existem algumas diferenças, tá? E aqui a gente também precisa observar que existem pessoas, por exemplo, que passam muito tempo nas entrevistas preliminares e não conseguem entrar com tanta facilidade nesse discurso ligado à associação livre. Então, isso também é uma outra história. Existe psicanalista, por exemplo, os mais ortodoxos, que entendem que entrevista preliminar é uma só, duas no máximo, e a partir daí entra-se na associação livre. Já existem outros psicanalistas contemporâneos que entendem que as entrevistas preliminares, elas precisam respeitar o tempo do analisando, tá? Do analisante. Então, ele precisa entender, por exemplo, qual é o objetivo principal, que é cada vez mais ser conduzido ao divã, né, a partir da ratificação subjetiva, enfim, a partir de todo um processo prévio, né, ser conduzido para a questão da associação livre, consequentemente o divã, mas ele não consegue com tanta facilidade discursar sem qualquer tipo de censura, porque talvez tenha um superego tirânico. Então a gente precisa observar isso. Mas considerando o paciente já na associação livre, a atenção precisa ser flutuante, tá? Uma outra questão que a gente pode ressaltar aqui é uma definição interessante de Laplanche e Pontalis, né? Em Vocabulários da Psicanálise, se eu não me engano é esse, Vocabulários da Psicanálise, ele vai dizer o seguinte, sobre a atenção flutuante. Segundo Freud, modo como um analista deve escutar, o que seria o que seria a atenção flutuante, né? Aí ele vai dizer, segundo Freud, é o modo como o analista deve escutar o analisando. Não deve privilegiar a priori qualquer elemento do discurso dele, o que implica que deixe de funcionar o mais livremente possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda as motivações que dirigem habitualmente a atenção. Essa recomendação técnica constitui o correspondente da regra da associação livre proposta ao analisando. Então, é basicamente, né, o que a gente falou já. Não deve o analista privilegiar qualquer elemento do discurso, até porque qualquer elemento, por mais bobo, né, socialmente falando que seja, é um elemento que fala sobre o inconsciente, tá? É um elemento que fala sobre a dinâmica psíquica do sujeito. É um elemento que fala sobre, muitas vezes, o sofrimento, a forma como aquele analisando, ele sofre, porque desta forma ele enxerga o mundo. Então, não existe essa questão. Você vai encontrar, por exemplo, na clínica, pessoas que dizem, olha, eu tenho uma coisa que é muito boba, assim, eu acho muito boba, mas, enfim, senti vontade de falar. E, na verdade, não tem absolutamente nada de bobo, né? A gente vai trazer um texto, acho que o próximo texto que eu vou trazer aqui é justamente esse de 1912, né, que Rudine Scola se refere aqui, onde Freud teria, hipoteticamente falando, ele teria trazido, né, esse termo, atenção flutuante, mas o próprio Freud, nesse texto, já fala que ele teria utilizado esse termo em outra ocasião, né? E nesse texto daí, por exemplo, logo no elemento A, quando ele vai trazer recomendações, ele deixa muito claro, por exemplo, que a diferença, né? A atenção flutuante e a atenção proposital, né? E quando você tá, por exemplo, quando você abre mão da atenção flutuante e direciona para a atenção proposital, ou seja, você seleciona, você pincela alguns elementos do discurso do paciente, você fixa em um ponto que diz respeito às suas expectativas, ou seja, as expectativas do analista, tá? E isso aí seria prejudicial para a manifestação inconsciente, porque isso fala muito mais sobre o interesse, sobre as expectativas do analista do que do analisando ou do analisante, tá? Então, é uma outra forma aqui que Laplanche e Pontalis, eles trazem, né, a definição da atenção flutuante. Agora, algumas observações aqui interessantes, importantes, que a gente não pode deixar de ressaltar, para que todo mundo saia dessa aula sem dúvida, é basicamente o seguinte, ó.
O objetivo da atenção flutuante seria estabelecer uma verdadeira comunicação de inconsciente para inconsciente, tá? Então, seria estabelecer a atenção flutuante proporcionaria, segundo Freud constatou, uma possibilidade de comunicação é, entre o inconsciente do analista e o inconsciente do analisando, ok? Então, é válido ressaltar que em 1913, o Freud ele tem um texto chamado A Predisposição à Neurose Obsessiva. Em algumas traduções, você pode encontrar também a disposição a craseado, neurose obsessiva, né? E ele vai dizer nesse texto basicamente o seguinte, é uma frase, abre aspas, né? Freud dizendo, todos possuem no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as expressões do inconsciente do outro. Então você vai ver alguns analistas, inclusive professores, dizendo o seguinte, olha, o inconsciente se comunica com outro inconsciente. E a gente aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil porque o Brasil tem uma constituição sociológica muito mística, né? Com uma diversidade muito grande de manifestações religiosas, e eu acredito que isso influencia algumas pessoas a acreditar que quando o inconsciente se comunica com outro inconsciente, é uma questão mística, né? Da pessoa. Sabe aquela impressão, né, do senso comum, por exemplo, que diz o seguinte, olha, se eu falar o nome de uma pessoa, né, significa que esta pessoa está querendo falar comigo, essa pessoa está falando de mim, alguma coisa nesse sentido. Freud vai entender que isso é uma manifestação inconsciente, né, a partir da teoria de 1901, lá no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, quando ele fala sobre a questão dos atos falhos, mas o que eu quero falar aqui algumas pessoas têm uma impressão mística de comunicação inconsciente. E, na verdade, quando, por exemplo, você está querendo dizer que o inconsciente se comunica com o outro, por exemplo, na clínica, né? A atenção flutuante permite que o seu inconsciente se comunique com o inconsciente do seu analisando, tá? E dessa forma fica melhor essa comunicação de inconsciente para inconsciente, de você entender, por exemplo, o que tem por trás daquele discurso, né? A gente se utilizando um termo, por exemplo, utilizado em 1900 lá no livro Interpretação de Sonhos, a questão do conteúdo manifesto e conteúdo latente, a gente pode entender, por exemplo, que o discurso do paciente muitas vezes é um conteúdo manifesto. Mas qual seria o conteúdo latente? Ou seja, qual seria, a partir de uma perspectiva hermenêutica, o significado por trás, né, daquilo que o paciente está falando, ou seja, do discurso do analisando. Então, o seu inconsciente pode se comunicar, né, e deve se comunicar com o inconsciente do analisando, tá? Em 1948, outra observação importante acerca da atenção flutuante é que um psicanalista chamado Theodor Hayek, né, Theodor Hayek, ele foi inclusive até um dos primeiros alunos de Freud, ele vai lançar um livro chamado Listening with the Third Ear, né, The Inner Experience of Psychoanalyst, que seria no português basicamente ouvindo com o terceiro ouvido, tá? Né? Ouvir com o terceiro ouvido. E aí o subtítulo seria A Experiência Interior do Psicanalista. Ele vai trazer essa perspectiva de atenção flutuante, falando basicamente sobre ouvir com o terceiro ouvido, que seria esse o trabalho. O que ele quer falar, em outras palavras, é a comunicação do inconsciente para outro inconsciente, tá? Esse livro, inclusive, eu acho que não foi traduzido para o português, mas é interessante porque você entende, por exemplo, que Freud faz parte, né, de uma psicanálise ortodoxa e depois disso começa o movimento de alguns psicanalistas, até porque Freud não teria tratado com atenção a questão da atenção flutuante quando ele vai trazer a segunda tópica. Então, e ele deixando em aberto, né? Eu acho que é uma coisa bem emblemática, por exemplo, quando Freud está escrevendo o último livro, né? Compêndios da Psicanálise, esse é um livro inacabado. Para mim, isso é uma questão muito simbólica, né? Do interesse de Freud. Lógico que foi uma coincidência, mas do interesse de Freud em deixar a psicanálise aberta para que outras pessoas pudessem fazer novas descobertas e por aí vai. Então, em 1948, surge essa percepção, né, psicanalítica de ouvir com o terceiro ouvido, que a gente pode entender que está completamente ligado à questão da atenção flutuante, tá? Eu queria tratar aqui também, outra observação importante, é o problema da contratransferência e a importância do analista estar também em análise. Isso é uma coisa extremamente relevante porque está interligado ao que a gente escreveu aqui abaixo, tá? O Juan David Nasio, né, que é outro psicanalista interessante também para você ler, é um grande comentador de Freud e tal.
Ele vai falar sobre um conceito, eu acho que está no livro Sim, a Psicanálise Cura, quando ele traz a perspectiva, né, de um inconsciente instrumental, que seria basicamente o seguinte: a comunicação de um inconsciente, que seria o inconsciente do analista, com o inconsciente do analisando, mais o inconsciente do analista trabalhado, tá? Ou seja, o inconsciente do analista analisado. E a partir deste inconsciente analisado, ele tem até um caso lá que a gente já trouxe aqui para o canal, que é o caso do homem de negro, alguma coisa assim. Se você procurar aqui no canal, você vai perceber como o inconsciente instrumental, ou seja, o inconsciente analisado do analista, ele pode se comunicar com o inconsciente do analisando. Então, esse caso do homem de negro, que era um homem que só vestia preto, né, e tal, e basicamente do ponto de vista inconsciente ele vivia de luto, né, e aqui no canal a gente tem esse vídeo falando sobre isso. É um caso bem interessante. Lá a gente pode considerar que o inconsciente instrumental do Násio, ele sendo trabalhado, foi possível que ele conseguisse interpretar o ponto central daquele luto, né? E por que que a vida daquele homem estava paralisada. É, Outra observação importante: o Freud, no livro Interpretação de Sonhos, aqui a gente já quer. Eu vou só, antes de trazer essas observações, eu vou voltar aqui para a definição de Rudinesco, ou Rudinesco, né, como queira chamar, porque ela fala que foi um termo trazido por Freud em 1912, tá? E aqui é uma observação que eu trago, porque em Interpretação de Sonhos, no ano de 1900, Freud havia falado sobre uma determinada atitude mental análoga, né, em que via a condição da autoanálise dos sonhos. Me parece que aqui ele já estava formulando essa ideia de atenção flutuante, até porque você pode acompanhar o surgimento, digamos assim, de uma prática psicanalítica da associação livre, né, um período em que começa a associação livre, em 1895, quando Freud vai trazer casos lá do estudos sobre histeria, quando ele lança o livro junto com Joseph Breuer, né, que uma paciente chega para Freud, Freud está perguntando algumas coisas e a paciente interrompe ele e fala: olha, não pergunta mais nada, tá? Eu só quero falar, só me deixa falar, eu só quero falar. E a partir desse momento é uma girada de chave, porque Freud vai perceber que a associação livre trazia acesso, né, ao conteúdo recalcado inconsciente. Mas aqui em 1900, me parece que ele já estava constituindo essa ideia de atenção flutuante. Em 1909, tá, na análise do Pequeno Hans, que você também pode conhecer aí como análise da fobia de um garoto de 5 anos, o Freud ele usa esse termo aqui em alemão. Presta atenção nisso aqui, tá? Ele usa este termo aqui em alemão. Em 1912, no texto Recomendação ao Médico que Pratica Psicanálise, Freud usa este termo aqui, que você percebe que só essa parte aqui, né, a partir do W, né, aliás, a partir do S, tá? A partir do S, essa última palavra aqui, ok? Essa parte final aqui dessa palavra é a única coisa que diferencia, mas na verdade os termos eles são muito parecidos. É por isso que Freud, nesse texto de 1912, vai falar sobre a atenção flutuante, né? Mas ele também vai dizer o seguinte: olha, eu já usei esse termo antes, né? Conforme eu havia usado esse termo anteriormente, tal. Ele está se referindo à questão do caso do pequeno Hans, né? Quando ele fala sobre a questão da atenção flutuante também, utilizando termos parecidos, mas que em português, quando ele fala sobre o pequeno Hans, né? Lá no texto do pequeno Hans, em tradução para o português seria basicamente como mesma atenção. Já no texto de 1912, né, seria atenção equilibrada, tá? Se a gente fosse traduzir assim ao pé da letra para o português. O que quer dizer basicamente a mesma coisa. A questão da atenção flutuante é: não direcione, né, o discurso do paciente para algo que chamou a sua atenção, nem reflita bastante ou direcione uma espécie de hiperreflexividade acerca daquele ponto que você acha que chamou a atenção, porque na verdade aquele ponto provavelmente diz respeito à sua questão, ou seja, o fato de você valorizar demasiadamente alguns pontos do discurso e outros não,
é basicamente, né, provavelmente, algo que vai atrapalhar a questão da comunicação entre um inconsciente e outro, vai atrapalhar o paciente de entrar nessa questão da atenção flutuante e, consequentemente, você possivelmente vai estar tendo a sua atenção proposital direcionada mais para uma parte do discurso do que outra por questões contratransferenciais. E aí você precisa prestar atenção no que está chamando mais atenção no discurso, porque isso diz respeito, possivelmente, a questões contratransferenciais. Então, eu espero que você tenha entendido aqui. A gente fez um resumão sobre a questão da atenção flutuante. E volto a dizer, se você quiser ter acesso a esse mapa mental e vários outros de nossas diversas aulas aqui do nosso canal, eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer parte da área de membros, tá? E o acesso é vitalício. E toda vez que a gente trouxer uma aula nova, você vai ter acesso lá às atualizações dos mapas mentais, tá? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.